Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que Tu se manifeste nesse lugar, que nossos corações possam estar abertos e receptivos para a Tua palavra, que, Senhor Jesus, que nós possamos ter uma fé no Deus, uma fé nesse Deus que justifica o ímpio e que ressuscita os mortos. Que nós possamos ter a nossa fé colocada no lugar certo, na pessoa certa, em Jesus Cristo nosso Senhor. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Meus irmãos, nós estamos continuando a nossa jornada pela carta de Paulo aos Romanos. Na última semana nós observamos como Paulo inicia essa carta, identificando um assunto que ele considera extremamente crucial: o Evangelho. Começamos observando como Paulo foi separado por Deus para proclamar esse Evangelho de Deus, a fim de conduzir todas as nações gentílicas àquilo que ele vem chamar de a obediência na fé. Então nós vemos Paulo falando que a missão, o objetivo dele era pregar o Evangelho para conduzir todas as nações a essa obediência na fé. E hoje nós continuamos nessa carta. E hoje eu preciso falar para vocês sobre algo que normalmente quando nós lemos Romanos pode não ficar tão claro assim quando numa leitura que nós façamos. É um aspecto que fica um pouco obscuro, mas que é muito importante que nós estejamos conscientes disso para que nós possamos ter o melhor proveito na nossa leitura sobre a carta de Paulo aos Romanos. E esse elemento que muitas vezes é negligenciado é o fato de que Paulo estava se dirigindo a uma igreja. Ele estava se dirigindo a essa igreja de Roma, que era uma igreja que estava dividida etnicamente entre judeus e romanos. Nós tínhamos uma igreja que estava dividida e que haviam romanos de um lado, judeus de outro lado. Isso fica um pouco difícil a gente perceber à primeira vista. Normalmente, quando nós lemos outras cartas de Paulo, o problema fica bem aparente, mas em Romanos parece que o problema fica escondidinho e fica difícil da gente destrinchar o que estava acontecendo. E a gente só consegue perceber isso de forma muito clara no capítulo 15 e principalmente no capítulo 16, quando nós percebemos que os nomes gentios estão em uma igreja, os nomes judaicos estão em outra igreja, e essas casas, igrejas, não estavam se misturando. A verdade é que nós sempre vamos ter um pouco de dificuldade de saber qual a situação por trás dessa carta. Principalmente se nós não levarmos em consideração os eventos que o historiador romano chamado Suetônio nos conta. Ele nos conta que no ano de 49 depois de Jesus, o imperador romano estabeleceu um édito que afirmava que todos os judeus deveriam ser expulsos da capital romana. Todos os judeus deveriam ser expulsos da capital romana. E de acordo com o que Suetônio escreveu, ele diz o seguinte: como os judeus, sob a instigação de Crestus, o imperador Cláudio o expulsou de Roma. É interessante a gente perceber que aqui, esses judeus que estavam causando distúrbios na cidade de Roma, elas estavam sendo impelidas por um sujeito chamado Crestus. Pelo menos era dessa forma como Suetônio entendia o nome. Quem sabe não fosse um Cristo. Mas de qualquer forma, nós não sabemos se eram de fato cristãos que causaram problemas ali em Roma no ano 49 ou não. Mas o que nós sabemos é que, por causa da ação desse Crestus, todos os judeus foram expulsos de Roma. Provavelmente algum judeu que estava se instigando contra o imperador ali, acreditando que agora que nós temos um Cristo, um rei sobre nós, nós temos que tirar o imperador e nós vamos governar aqui, não sei. Só sei que no ano 49 isso aconteceu. E dessa forma, então, no ano 49, todos os judeus foram expulsos de Roma. E então somente no ano 54, 5 anos depois, que todos os judeus puderam voltar para Roma. Ou como nós podemos observar se nós olharmos atentamente para o livro de Atos, no capítulo 18, no versículo 2, em que o autor de Atos nos conta que Paulo conheceu
Priscila e Áquila, porque essas duas pessoas foram expulsas por édito do imperador Cláudio César. O imperador ordenou e Priscila e Áquila, assim como diversos outros judeus, foram expulsos de Roma. E bom, em Romanos 16, lá no finalzinho, no versículo 13, parece que Priscila e Áquila já voltaram para Roma. Eles foram expulsos, o imperador morreu no ano 54, o edito perdeu sua validade e todos os judeus puderam voltar. E nós temos no livro de Romanos a narrativa de que Priscila e Áquila de fato voltaram para Roma, a capital do Império Romano. Mas agora eu quero que vocês imaginem a situação, então. Os judeus, eles chegaram em Roma e trouxeram essa fé em Jesus Cristo para Roma. Mas eles trouxeram essa fé e tiveram que abandonar tudo. Provavelmente, eles começaram a ensinar alguns outros romanos, alguns outros gregos que viviam ali na região, mas eles tiveram que ir embora. Mas os cidadãos romanos permaneceram na igreja. Uns foram embora, os judeus que plantaram a igreja foram embora e os romanos permaneceram. E dessa forma, durante 5 anos, os irmãos gentios cuidaram da igreja de Roma. E imagine então a situação quando os judeus voltam. Bom, eu que ensinei vocês o que era a fé cristã para começo de conversa. Eu ensinei vocês o que era a lei. Eu falei para vocês quem era Jesus. E agora que eu estou voltando, vocês não estão querendo me dar a autoridade de volta? Eu mandava aqui antes de eu ir embora. Por que eu não posso mandar de novo? E imagine o judeu. Nós cuidamos muito bem da igreja aqui durante 5 longos anos e agora que vocês estão voltando, vocês querem dizer como é que eu tenho que agir ou como é que eu não tenho que agir? Então, a igreja se encontrava dividida. E Paulo não queria que a igreja ficasse dividida. Até mesmo porque ele queria usar aquela igreja como exemplo, como a base para a pregação do evangelho em outros lugares. E bom, uma das principais intenções do apóstolo Paulo a encaminhar essa carta para Roma, para a igreja de Roma, era fazer com que essa igreja que estava dividida etnicamente voltasse a conviver em harmonia e que os diferentes passassem a se tolerar mutuamente e que cada um passasse a valorizar mais o outro. Ou como ele vai escrever bem no finalzinho da carta, lá no capítulo 15, versículo 7, na recomendação final que ele vai fazer para esses irmãos: acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Uma das principais formas que Paulo utiliza para lidar com essa situação naquela igreja era apontar para a questão da justificação. A manifestação da justiça de Deus era a grande expectativa do povo judeu. A expectativa do povo judeu era que um dia Deus iria tornar certo tudo aquilo que está errado, que Deus iria retificar, que Deus iria corrigir todas as coisas. A grande expectativa que eles tinham era sobre como Deus iria corrigir a criação. E não podemos deixar de esquecer como Deus iria corrigir o ser humano também. Em outras palavras, como Deus iria justificar o ser humano. E a grande pergunta que pode ser feita então é: então, como é que alguém pode ser justificado, afinal de contas? Por meio de guardar as obras da lei judaica, que a lei judaica vai prescrever? Ou por meio da obra fiel de Jesus Cristo naquela cruz? Somos justificados por nossas obras ou pela obra de Cristo Jesus? Os judeus normalmente acreditavam que a lei de Deus que foi revelada lá no Monte Sinai para Moisés era o antídoto para todas as dores e todos os males humanos. Você olha para a lei, você guarda a lei e a lei vai curar você. A lei vai impedir que todo impulso maligno que existe dentro de você tome poder. Porém, Paulo argumentava um tanto quanto diferente. Ele argumentava que a justificação de Deus não aconteceu por meio da lei, nem por meio de guardar a lei, mas que ela se manifestou por meio da fidelidade de Jesus. E então, como nós podemos receber essa justificação? Nós temos fé. Nós colocamos a nossa fé naquele que tem a obra fiel. Nós colocamos a nossa fé naquele que
morreu por nossa redenção na cruz. Nós colocamos a nossa fé naquele que foi fiel até o fim. Então a justificação não está por meio da minha obra, mas está por meio daquilo que Jesus Cristo faz. E como nós obtemos isso? Por meio da fé. Dessa maneira, então, nós temos de um lado, nessa igreja dividida, os romanos que se orgulhavam da sua cidadania romana, das glórias do Império Romano, do poder que estava nas mãos do seu povo. E do outro lado, nós temos então os judeus, que também tinham motivos para se orgulhar. Eles se orgulhavam da sua ancestralidade judaica, das promessas que os seus antepassados receberam, por serem da mesma linhagem de Jesus. E mais importante, no contexto do que o nosso texto vai tratar hoje, eles se orgulhavam do seu antepassado, Abraão. E por meio disso tudo, os dois grupos se orgulhavam de coisas, mas ao mesmo tempo, eles olhavam para os outros com desprezo. Os romanos desprezavam os judeus por serem uma naçãozinha lá no fim do mundo. E ainda por cima, como nós vamos ver no capítulo 9, não será que Deus desprezou e abandonou esse povo? Capítulo 9, 10 e 11. Será que Deus abandonou o povo judeu? E por outro lado, nós temos os judeus, claro, que também desprezavam os romanos e pensavam: eles não têm lei, não têm circuncisão, e a promessa de Abraão é sobre mim, não é sobre eles. A promessa de Abraão de que o mundo inteiro vai ser nosso, é nosso, não é deles. E então Paulo quer lidar com tudo isso. Esse antídoto da justificação por meio da fidelidade de Jesus, por meio da fé. E esse problema, vamos ver então como Paulo lida com tudo isso. Abraão, para o grupo dos judeus, ele era o exemplo máximo de como alguém pode ser obediente a Deus. E mais importante, Deus fez uma promessa para Abraão de que sua descendência seria muito grande, de que a sua descendência seria muito abençoada e que, acima de tudo, eles seriam o povo de Deus para sempre, os favoritos de Deus. A promessa de Deus era deles. E qual o sinal dessa promessa? A circuncisão. A circuncisão que Deus entregou para Abraão era um sinal de que eles eram o povo de Deus, afinal de contas. E em Romanos 4, Paulo fala justamente desse Abraão. E ele faz uma explicação que, se a gente começar a ler, seria um tanto estranha para os ouvidos típicos judaicos. Pois ele fala que Abraão foi justificado por Deus antes de que ele pudesse fazer qualquer obra da lei. Antes que Abraão pudesse guardar a lei, afinal de contas, a lei não foi entregue ainda. A lei foi entregue só lá com Moisés, muito tempo depois. Mas mesmo assim, Paulo vem nos falar: Abraão foi justificado. E não foi pela lei. Não foi pela lei que Abraão foi justificado. Por isso, ele vem concluir aqui no versículo 9 do nosso texto: ora, esta bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que para Abraão a fé foi levada em conta de justiça. A fé foi levada em conta de justiça. E ele ainda vem continuando dizendo: mas como ele foi levado em conta, estando circuncidado, quando ele ainda era incircunciso? Paulo faz esse jogo de palavras. Deus se revela a Abraão no capítulo 12 e faz uma promessa, e é o texto que o Rafael leu aqui pra gente primeiramente. Logo depois, nós vemos que Deus se revela mais uma vez a Abraão no capítulo 15, depois mais uma vez no capítulo 17 e por fim no capítulo 22 com a amarração de Isaac. 4 encontros de Abraão com Deus que nós temos narrados. 4 momentos em que Deus reafirma a bênção sobre a vida de Abraão. E Paulo vem falar pra gente: Abraão foi justificado antes de se circuncidar. Não somente antes de receber uma lei, mas até mesmo antes da circuncisão. Abraão foi justificado.
Essa é a conclusão que Paulo chega quando ele lê Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15 é uma dessas revelações de Deus para Abraão, em que Deus reafirma a promessa que ele fez no capítulo 12 de Gênesis. E a Bíblia nos diz o seguinte: Abraão creu no Senhor e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Abraão creu e isso foi considerado como justiça para Abraão. Abraão creu. Isso foi suficiente para que ele fosse justificado. E Paulo deixa a pergunta no ar. E a circuncisão? Bom, a circuncisão foi feita muito tempo depois, mais especificamente no capítulo 17. Então, Paulo está falando para a gente, olha um momento em que alguém foi justificado perante Deus antes mesmo da lei e, mais importante, da circuncisão. Dessa forma, Paulo conclui que Abraão foi justificado enquanto ele ainda não era judeu, enquanto ele ainda era um ímpio. Com isso, ele chega à forte percepção no versículo 6 do capítulo 4 de que Deus é o Deus que justifica o ímpio. Essa é uma percepção central, extremamente importante da teologia do apóstolo Paulo. O nosso Deus é o Deus que justifica o ímpio. Abraão recebeu a justiça de Deus antes dele se tornar um judeu, enquanto ele ainda era um pagão. Dessa forma, Paulo defende que as pessoas não precisam se tornar judias para receber a justificação de Deus. Essa foi uma forma um tanto quanto estranha, vocês não acham? De Paulo alinhar Abraão não somente aos judeus. Mas vocês percebem que o movimento que Paulo faz, ele está colocando Abraão não somente no partido dos judeus, mas também no partido dos romanos. Abraão tem muito mais a ver com os romanos, que são aquelas pessoas que nós falamos normalmente que não tem Abraão como pai. Ele fala, mas Abraão foi justificado na mesma situação que esses romanos que estão aqui conosco agora. A circuncisão foi entregue somente depois da fé se manifestar, somente depois da justificação de Abraão ser declarada por Deus. Dessa forma, então, a fé tem prioridade à lei, às obras. E por isso, Paulo diz o seguinte nos versículos 11 e 12. E então Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que ele tinha quando ainda incircunciso. Assim ele se tornou pai de todos aqueles que creem, sem serem circuncidados, para que a eles também seja atribuída a justiça. Não sei se vocês perceberam, no primeiro versículo desse capítulo, Paulo fala que os judeus são filhos de Abraão conforme a carne. Mas aqui no versículo 11 e 12, ele fala que Abraão é pai de outras pessoas, não conforme a carne, mas conforme a fé. Então, de uma maneira um tanto quanto estranha, ambos temos Abraão como nosso pai, Abraão como nosso ancestral. E a promessa, então, que Deus fez a Abraão, Abraão recebeu essa promessa antes de se circuncidar, antes dele puder se tornar pai dos judeus. A promessa de que ele herdaria as nações foi dada a ele antes que ele pudesse ter feito qualquer coisa, quando ele ainda era um gentio e um pagão. Então, para quem é essa promessa? Essa promessa de Abraão é somente para aqueles que são filhos de Abraão conforme a carne? Não. A herança, conforme nos diz o versículo 16, a herança, ela vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a sua descendência. Não somente a descendência de Abraão segundo a lei, mas também a descendência de Abraão segundo a fé, que Abraão, que como Paulo vem dizer, é pai de todos nós. Uau! Esse é um raciocínio longo e quem sabe até mesmo um tanto quanto complicado que o apóstolo Paulo faz.
E o apóstolo Paulo propõe para essas igrejas. Mas ainda existe algo nessa história de Abraão que Paulo nos apresenta. Como diz a Beverly Gaventa, Paulo poderia facilmente ter escrito: creiam como Abraão creu. Ou olhem para Abraão como esse exemplo de fé. Mas Paulo não faz isso. Ao invés disso, como a gente vai ver daqui para frente, Abraão serve como exemplo, não para que seja imitado, mas um exemplo daquilo que Deus faz. Não é um exemplo do caráter de Abraão que Paulo quer demonstrar, mas Paulo quer demonstrar um exemplo do caráter de Deus aqui nesse texto. A verdade é que Abraão está aqui presente nessa história, não porque ele é o centro do que Paulo quer nos ensinar, mas que ele está aqui apenas para apontar para o Deus de Abraão. Pois Paulo continua: Abraão creu no Deus, o qual faz viver os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É o que ele fala no final do versículo 17. O nosso Deus é o qual faz viver os mortos e chama à existência coisas que ainda não existem. Essa é uma importante descrição de Deus. Deus é aquele que faz a vida surgir do nada. O Deus que justifica o ímpio é o mesmo Deus que chama à existência as coisas que ainda não existem. Essas são obras divinas que possuem o mesmo peso e que de alguma maneira Paulo faz questão de ligar, chamar à existência coisas que não existem com o Deus que justifica o ímpio. Essas são obras divinas, justificar o ímpio e fazer existir coisas que ainda não existem. Em outras palavras, como diz o Michael Gorman, o Deus criador é o Deus ressuscitador. E esse Deus, ele também é o Deus justificador. Isso significa que a justificação é um ato de nova criação e de ressurreição. A justificação envolve tudo isso por nós. Abraão creu que Deus é aquele que tem o poder de fazer com que os mortos ressuscitem. Olhe bem para o versículo 18. Olhe bem para o versículo 17 e 18. A partir do final do 17. Nosso Pai em face de Deus em quem creu, o qual faz viver os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele, esperando contra toda esperança, creu. Tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, tal será a sua descendência. E foi sem vacilar na fé, que considerou seu corpo já morto. Ele tinha cerca de 100 anos, e o seio de Sara, também morto. Abraão creu que Deus é aquele que tem o poder de fazer com que os mortos ressuscitem. Eles esperando contra toda a esperança de que Deus poderia fazer com que a vida surgisse de onde havia somente morte. E onde havia morte? Nos corpos de Abraão e de Sara, conforme Paulo vem nos dizer aqui nesse texto. Isso pode parecer bastante radical, não sei se vocês acham. Afinal de contas, Abraão e Sara estavam vivinhos da Silva, não é mesmo? Eles estavam vivos. No máximo que a gente pode falar é que por causa da idade deles, eles já estavam inférteis, não poderiam mais ter filhos, mas mortos. É um tanto quanto ousada essa declaração do apóstolo Paulo. Mas a linguagem que Paulo usa aqui nesse texto é justamente dessa. Em seus corpos habitava a morte. O seio de Abraão, o seio de Sara, era um seio morto. É isso que Paulo vem nos dizer aqui nesse texto. Para os judeus do tempo de Paulo, um ventre estéril, a falta de filhos, era como estar no estado de morto-vivo. Dessa maneira, o que Abraão e Sara precisavam era da ressurreição dos mortos, para que a promessa pudesse se cumprir na sua vida. O que Abraão e Sara precisavam eram, de fato, ressuscitar. É basicamente isso o que Paulo está nos dizendo aqui nesse texto. E ele continua, no versículo 20.
ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. E isso lhe foi levado em conta como justiça. Ele confiou que Deus cumpriria a sua promessa. Ele confiou que Deus era um Deus que ressuscita os mortos. E por isso Abraão foi justificado. Ele acreditou que vida poderia surgir onde apenas havia morte. Ele acreditou que uma nova criação poderia surgir onde a velha criação já estava decaída e morta. Ele acreditou que o seio de sua esposa e o seu seio viriam a ressurgir dos mortos. E é por isso que nós também hoje, por isso que os irmãos daquela igreja podem experimentar a justificação. Como Paulo termina o capítulo. Isso não foi escrito somente para eles. Foi levado em conta como justiça. Mas isso foi escrito também por nós. Para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para a nossa justificação. Para Paulo, o nascimento de Isaac e de muitos outros descendentes posteriores que vieram a formar a nação de Israel foi equivalente à ressurreição dos mortos. Deus chamou a existência de Israel quando não havia nada o que chamar. Assim como no passado, Deus fez com que a criação surgisse do nada, apenas pela palavra da sua boca. Para os judeus, da mesma forma foi a existência de Israel. Deus foi quem chamou Israel à existência. E nós também, quando nós somos justificados, meus irmãos, nós recebemos uma nova vida. Nós passamos a participar da ressurreição de Jesus. E nós que cremos que Jesus ressuscitou de entre os mortos, temos a confiança de que também receberemos uma nova vida. Nós recebemos uma nova vida porque nós já participamos da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao sermos justificados, assim como Abraão foi, podemos experimentar hoje novidade de vida, assim como Abraão pôde experimentar novidade de vida ainda em vida. Nós podemos vivenciar hoje as promessas do amanhã de Deus. Sim, nós recebemos o perdão dos pecados na justificação. Nós recebemos o perdão das nossas transgressões, das nossas faltas. Nós recebemos a libertação do poder do pecado. Mas isso ainda é muito pouco. Nós recebemos muito mais do que perdão e libertação. Nós recebemos novidade de vida hoje, aqui e agora. Nós recebemos novidade de vida hoje e nós recebemos a certeza de que ainda experimentaremos muito mais. Pois como ele termina o nosso texto, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, foi entregue por nossas faltas e ressuscitado por nossa justificação. E é por isso que nós temos fé. Por isso que nós temos fé. Porque nós fomos unidos a esse Jesus. O nosso batismo é a nossa união em Jesus Cristo. E nós fazemos parte dele. Nós nos tornamos unidos a ele. E nós passamos a participar da morte e ressurreição dele nesse exato momento. E por isso hoje nós temos pai, Abraão, como nosso pai. E por isso hoje nós experimentamos todas essas bênçãos de Deus. Por isso eu gostaria, nesse momento, de convidar todos vocês que me acompanhassem nessa oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque Tu és o Deus que faz a vida surgir de onde há apenas morte. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à Tua destra, de onde hoje governa sobre vivos e mortos. Nós cremos que o destino de Jesus é o nosso destino também. Pois nós estamos unidos a Ele, nós participamos dele. Hoje nós experimentamos uma nova vida pelo poder do Espírito Santo que nos regenera.
pois nós somos regenerados pela água e pelo Espírito. Nós te agradecemos, Senhor, por tão grande bênção com a qual o Senhor nos entregou. Nós agradecemos por tão grande amor, pois nós fomos libertos, pois nós somos justificados. E hoje nós podemos experimentar hoje as bênçãos da ressurreição. Nós te agradecemos, Senhor, por tuas bênçãos. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém.